Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de quarta-feira, uma lição extraordinária. Bem, como vocês estão vendo aqui o cenário, só lembrando para vocês que a gente estamos vivendo aí a Semana do Lenço dos Desbravadores. Se você vê aí na rua algum menino com esse lenço, ele faz parte do Clube de Desbravadores. Também já fica o nosso convite especial para você, papai, mamãe, que tem seus filhos a partir de 10 anos de idade. Procura aí a Igreja Adventista do Sétimo Dia, procura os diretores do Clube dos Desbravadores e já pedimos que se vocês coloquem seus filhos nos clubes, que a gente estamos ensinando para eles também a amar a natureza, respeitar os pais, respeitar também os seus amigos e principalmente estar em comunhão com o céu. Então, que Deus possa abençoar vocês e vamos para a lição, parte de quarta-feira, uma lição extraordinária, testemunhando com segurança. Eu quero fazer uma afirmação para vocês aqui. Eu tenho certeza da minha salvação. Vocês podem até ficar dizendo assim, mas como? Na lição de hoje a gente vai aprender algo de interessante, algo que fascina a nossa mente e o nosso coração. Hoje o ser humano ele procura sempre como ter uma vida eterna, como ter a vida eterna, como viver bem. E na lição de hoje a gente vai aprender alguns conceitos muito importantes para a gente aplicar em nossa vida. Por exemplo, temos 3 versículos muito importantes aí na parte de quarta-feira. 1 João, capítulo 5, do 13 ao 11. Temos também Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 22. E 1 Coríntios, capítulo 15, 1 e 2. No livro de 1 João, capítulo 5, do 11 ao 13, diz que Deus ele nos deu a vida eterna. Só que essa vida eterna está em Cristo Jesus. A gente já viu na lição passada que a gente somos salvos pela graça. Diz assim, Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente sabe que Deus nos deu essa graça maravilhosa, nos deu a salvação. Agora, essa vida eterna consiste em olhar para alguém, e esse alguém é o Filho de Deus, descrito em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Então, para adquirirmos a vida eterna, temos que olhar para aquele que tem a vida eterna, que é Cristo Jesus. Então, no texto aí de 1 João, capítulo 5, verso 11 ao 13, diz que Deus ele nos deu a vida eterna. Ele nos entregou de graça, mas precisamos olhar para Cristo, se espelhar no que ele fez, viver como ele viveu, andar como ele viveu, as atitudes ser conforme a de Cristo, e assim temos a vida eterna. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19 ao 22, diz que em Cristo temos acesso a Deus. Diz que Cristo é o sumo sacerdote, com o seu sacrifício, o véu do santuário se rasgou e ali nos deu acesso junto ao trono do Pai. Hoje, quando entramos em conexão com Cristo, também estamos entrando em conexão com o Pai, com nosso Deus Todo-Poderoso. Então, para isso você precisa se entregar, se jogar aos braços de Jesus, entrar em conexão com Ele, estar ligado com o Pai Celestial. Já em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 e 2, diz que lá fala com respeito à ressurreição de Cristo. E o que é tão importante nessa ressurreição? É tudo. Tudo na ressurreição de Cristo é importante, porque com a ressurreição de Cristo nós temos a oportunidade de uma nova vida, sabe? Como eu sempre falo, aqui não é o fim, a morte não é o fim. Com a ressurreição de Cristo, Ele nos deu a possibilidade, ou nos deu a certeza, aliás, da ressurreição. Nós temos uma esperança, a esperança de que os nossos entes queridos, aqueles que dormiram, aqueles que morreram no Senhor, eles vão ressuscitar para um dia ter uma nova vida em Cristo Jesus. Mas temos uma coisa a falar para vocês. Se não temos certeza pessoal da salvação em Jesus, não é possível compartilhá-la. Como é que você vai compartilhar algo que você não tem? Eu quero dizer para vocês que eu estou salvo em Cristo Jesus. A salvação, ela depende de Cristo. Cristo nos deu a salvação de graça. As obras que eu vou fazer não vão me salvar. Então eu preciso olhar para aquele que tem a salvação. Olhar para Cristo Jesus. Ele nos deu a oportunidade de podermos chegar até o Pai Celestial. Olha só como é legal essa frase que diz assim: quando olhamos para nós mesmos, quando a gente olha para nós mesmos, não há possibilidade de salvação. Esse é um dos maiores erros que acontece no nosso dia a dia. Porque os seres humanos olham para si mesmos, mas
só encontram defeitos e falhas. Essa é a realidade que acontece nos nossos dias hoje. Quando você olha para você mesmo, você não encontra a possibilidade de uma salvação. Mas deixa eu dizer uma coisa, a gente somos falhos, a gente somos pecadores, a gente erra, mas existe uma solução para a nossa vida. Olha só, quando olhamos para nós mesmos, não há indício de salvação. Mas quando olhamos para a pessoa de Cristo, aí sim, há possibilidade de salvação. Essa frase é muito importante a gente analisar. Quando olhamos para mim mesmo, não vejo como me salvar. Mas quando olho para Jesus, não vejo como posso me perder. Olha só que legal. Ainda complementa com o Isaías 45, verso 22, que diz assim. Olha só o que diz. Que as palavras do Senhor ressoam com certeza através dos tempos. Olhai para mim, o Senhor falando, Isaías 45, verso 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, olha só como legal. Cristo está dizendo que a gente temos que olhar para Ele, olhar para Deus, e aí temos a certeza da nossa salvação. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificado mediante a fé, nós temos paz com Deus mediante o seu Filho amado Jesus Cristo. Para finalizar, temos aqui algo interessante. Sempre temos a livre escolha de nos afastar dele. Mas uma vez que experimentamos seu amor e entendemos a profundidade de seu sacrifício, nunca devemos optar por nos afastar daquele que nos ama. Isso é muito importante. Quando você olha para Cristo e vê o seu sacrifício ali, vê a forma de como ele agiu para nos dar salvação, então fica impossível de você não aceitar a sua salvação. Um ser superior, nosso Deus que deixou o trono celestial, se fez homem aqui na terra, sofreu aquilo que a gente ia sofrer, viveu ali e recebeu o salário da morte que ele não merecia, porque ele era sem pecado. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário da morte é o pecado, ele não merecia morrer, mas ele morreu por mim e por você, para nos dar a chance, a oportunidade de salvação. Por isso, nessa manhã, se joga aos braços de Jesus, se entrega por completo. E se nesse exato momento você acha que não tem solução para a sua vida, existe solução para a sua vida. E essa solução é Cristo Jesus. Deixe Ele atuar na sua vida. E oremos conosco agora. Eterno Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos mais uma vez por essas palavras incríveis que o Senhor nos deixou. Obrigado, Senhor, por nos entregar o seu Filho amado Jesus Cristo. E obrigado, Senhor Jesus, por morrer por cada um de nós. Nos ajuda com teu santo e bom Espírito a fazer sempre a sua vontade. No nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém.